Você já reparou que, na maioria das vezes, não é um grande erro que bagunça a vida financeira? São os pequenos hábitos repetidos todos os dias. E é por isso que o tema de hoje é tão importante. Pequenos hábitos. 8 maneiras simples de progredir financeiramente. Não é sobre ganhar muito dinheiro de uma vez, é sobre fazer escolhas melhores, um dia de cada vez. Muita gente não está quebrada por falta de renda, está cansada, frustrada e perdida por falta de direção. E hoje eu quero te ajudar a entender onde está errando e por onde começar com pequenos hábitos que vão mudar sua vida. Se esse conteúdo faz sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão tentando organizar a vida financeira. E agora fica comigo, porque esses hábitos simples podem mudar completamente a sua relação com o dinheiro. Eu estou no mercado financeiro há mais de 20 anos e ao longo desse tempo eu vi de tudo. Vi gente ganhando bem e mesmo assim vivendo apertada. Vi pessoas inteligentes, trabalhadoras, passando dificuldade não por falta de dinheiro, mas porque se atrapalharam na relação com ele. E também vi o outro lado. Pessoas que, quando ganharam consciência, quando ajustaram pequenos hábitos, conseguiram mudar completamente a própria história. Foi ajudando essas pessoas na vida real que eu entendi uma coisa muito importante. Dinheiro não é só número, é comportamento. E foi exatamente por isso que eu resolvi criar esse canal, para levar informação clara, sem julgamento e ajudar mais pessoas a terem uma vida financeira mais leve, mais consciente e mais livre. E o tema de hoje é essencial justamente por isso. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 8 hábitos simples que podem mudar completamente a sua relação com o dinheiro. Não são fórmulas mágicas e nem promessas irreais. São hábitos pequenos, possíveis, que fazem diferença quando repetidos todos os dias. Se você sente que o dinheiro entra, mas nunca sobra, talvez o problema não seja quanto você ganha, mas como você se relaciona com o dinheiro. E é exatamente isso que a gente vai trabalhar juntos a partir de agora. O primeiro hábito é conhecer sua relação com o dinheiro. Essa é a base de tudo. Muitas vezes a gente gasta para aliviar emoções e, na maioria das vezes, vive no automático, sem perceber para onde o dinheiro está indo. Sem consciência não existe mudança real. E é importante deixar isso claro. Consciência não é culpa. Consciência é clareza. Progredir financeiramente começa quando você aumenta sua renda aos poucos, reduz gastos que não fazem sentido para a sua vida e parar de fingir que está tudo sob controle quando não está. Esse processo é humano. Tem altos e baixos, ajustes e aprendizados. Mas quanto mais você se conhece, mais fácil fica fazer escolhas alinhadas com o que realmente importa para você. E para te ajudar a refletir, eu te faço 3 perguntas simples. Você gasta para aliviar emoções? Muitas compras impulsivas são tentativas de preencher vazios emocionais. Você evita olhar para os números, fugir da realidade financeira só aumenta a ansiedade e o descontrole. Você vive no automático? Gastar sem pensar impede que você tome decisões conscientes. Por isso, guarda isso. Consciência vem antes da mudança. O segundo hábito é: crie uma reserva de emergência. Aqui vai um dado real e, sinceramente, assustador no Brasil. Cerca de 70% das pessoas não têm nenhuma reserva financeira. Isso significa que qualquer imprevisto vira desespero. Um pneu furado, uma consulta médica, um problema em casa, tudo vira uma urgência que desorganiza a vida inteira. E é importante entender uma coisa: a falta de reserva não é só um problema financeiro. Ela vira um problema de saúde mental, porque te deixa vulnerável o tempo todo. Ter uma reserva de emergência te coloca muito à frente da maioria das pessoas. Ela reduz a ansiedade, evita que você viva de salário em salário e te dá margem para respirar quando algo inesperado acontece. Reserva não é luxo, é proteção, é dignidade, é liberdade para enfrentar os imprevistos da vida sem entrar em pânico ou se endividar. E não precisa começar com um valor alto, comece pequeno, mas comece. O terceiro hábito: não viva de status. Comparação é um jogo onde alguém sempre precisa perder para outra pessoa parecer que está ganhando. E quando você entra nesse jogo, o que acontece? Ele te empurra para gastos desnecessários, te afasta da sua própria realidade e te prende numa corrida que nunca termina. Você começa a comprar coisas que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que no fundo nem ligam de verdade para você. Liberdade financeira não nasce de status, ela nasce de escolhas alinhadas com a sua vida real, não com a vitrine do outro.
Quando você para de tentar provar algo para os outros, o seu dinheiro finalmente começa a trabalhar a seu favor. Você deixa de gastar para aparecer e passa a gastar com o que realmente importa. Isso muda tudo. Porque viver de status esvazia a conta, te rouba a paz, te afasta da sua própria realidade e te desconecta da sua verdade. E ainda te prende numa disputa sem fim, onde sempre vai existir alguém com mais. Essa corrida não tem vencedor, mas sair dela é um dos passos mais libertadores que você pode dar. Quarto hábito: comemore suas vitórias. Orgulhe-se do seu progresso. Existe um estudo de Harvard sobre o princípio do progresso, desenvolvido por Teresa Amabile e Steven Kramer, e fala que a motivação, criatividade e produtividade são impulsionadas pelo sentimento de progresso constante em tarefas significativas. Ele mostra que pequenos avanços consistentes geram muito mais motivação do que grandes saltos que acontecem de vez em quando. Isso significa uma coisa importante: você não precisa esperar ficar rico para se sentir bem com o seu progresso financeiro. Cada passo importa, cada escolha consciente merece ser reconhecida. Comemore quando você consegue guardar um pouco, quando evita um gasto impulsivo e quando finalmente organiza suas finanças. Trabalhe para que pelo menos um progresso da sua vida seja financeiro. Essas pequenas conquistas fortalecem a sua autoconfiança e te mantêm motivado para continuar. Progresso não precisa ser perfeito, precisa ser real, constante e principalmente seu. E olha como isso pode aparecer no dia a dia. Guardou R$ 50 esse mês? Comemore. Evitou uma compra por impulso? Reconheça. Organizou suas contas? Celebre. Pequenos avanços, quando repetidos, mudam tudo. Quinto hábito: pense em décadas, não em dias. Resultado rápido raramente é consistente. O sucesso financeiro não acontece em semanas, não nasce de sorte e não vem de atalhos mágicos. Ele é construído ao longo dos anos, com pequenas decisões repetidas dia após dia. Quando você entende isso, algo muda. Você para de buscar fórmulas milagrosas e começa a construir algo real, sólido e duradouro. Por isso vale começar a se perguntar: onde eu quero chegar financeiramente daqui a 3 anos, daqui a 5 anos e daqui a 10 anos? Pensar no longo prazo muda completamente as decisões que você toma no presente. Você deixa de agir por impulso e passa a agir com propósito. E é exatamente essa mudança de perspectiva que separa quem apenas sonha com uma vida financeira melhor de quem realmente a constrói. Sexto hábito: pare de viver pelas opiniões dos outros. Quando você vive buscando aprovação, suas escolhas deixam de ser suas. Você entra no piloto automático da opinião alheia e, sem perceber, o seu dinheiro passa a servir aos outros. Cada gasto vira uma tentativa de validação externa e, aos poucos, a sua vida sai do eixo. Você perde o controle do que realmente importa para você. Viver dessa forma é exaustivo. Tentar atender a todas as expectativas cansa e, no fim, é impossível. Quando você vive para agradar, perde a conexão com o que realmente importa. Viver alinhado com você muda esse jogo. Implica fazer escolhas mais conscientes, dizer mais não e bancar as próprias decisões, mesmo quando ninguém entende ou aprova. Liberdade começa quando a opinião alheia perde poder sobre as suas escolhas financeiras. E isso não é egoísmo, é autocuidado e respeito por si mesmo. Sétimo hábito: automatize investimentos e evite impulsos. Automatizar é uma forma inteligente de se proteger de você mesmo. Quando você programa transferências automáticas para poupança ou investimentos, você tira a decisão do momento de fraqueza e evita um gasto por impulso. Você não precisa ter força de vontade todos os dias, basta a estratégia bem montada uma vez. A lógica é simples: guardar antes de gastar, investir de forma automática e criar barreiras contra compras por impulso. Pode ser algo simples, como esperar 24 horas antes de comprar algo que não estava planejado. Disciplina não é força de vontade pura, disciplina é estratégia. É criar um ambiente onde fazer a coisa certa seja mais fácil do que fazer a coisa errada. E isso funciona. Oitavo hábito: invista em você. Seu maior ativo não é um imóvel, não é um carro e não é uma ação na bolsa. Seu maior ativo é você.
O seu potencial de ganho ao longo da vida depende diretamente do quanto você investe em conhecimento, saúde, bem-estar e desenvolvimento pessoal. Quanto mais você cresce, mais valor você gera. E quanto mais valor você gera, mais oportunidades aparecem. Nenhum investimento financeiro supera aquele que aumenta sua capacidade de gerar renda ao longo dos anos. Um curso que te qualifica, um livro que amplia sua visão, um cuidado com a saúde que te mantém produtivo. Tudo isso é investimento de verdade. Por isso, antes de se preocupar apenas com onde colocar o dinheiro, preocupe-se em ser alguém capaz de gerar mais valor no mundo. Invista no seu conhecimento. Aprenda sempre. Conhecimento ninguém tira de você. Cuide da sua saúde, do corpo, da mente e da sua energia, porque sem isso nada se sustenta. Preserve o bem-estar. Equilibrar a vida não é luxo, é necessidade. E nunca pare o desenvolvimento. Evoluir sempre é o que mantém você relevante, confiante e preparado para novas oportunidades. Se você chegou até aqui, já deu um passo importante, porque mudar a vida financeira não começa com dinheiro, começa com consciência, escolha e constância. Esses hábitos são simples, mas quando praticados todos os dias, mudam destinos. Não é sobre perfeição, é sobre progresso. Na descrição do vídeo, eu deixei o link de outros conteúdos aqui do canal que podem te ajudar nessa jornada. Reserva, investimentos, comportamento financeiro e decisões mais conscientes no dia a dia. Então aproveita, explora, aprofunda. E agora eu te faço um pedido simples, mas que faz toda a diferença. Se esse vídeo te ajudou, curte, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal. Aqui a gente fala de dinheiro sem ilusão, com responsabilidade, consciência e estratégia. Porque a informação liberta. Mas só quando vir ação. A gente se vê no próximo vídeo.